dízimo era alimento. Isso está em Deuteronômio 14, 22 e 23. Certamente darás os dízimos de todo o fruto. Ou seja, o dízimo é a 10ª parte do que? De todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Verso 23. Para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos. Comerás. Como é que se come dinheiro? Eu pergunto, como é que se come dinheiro, pessoal? O dízimo aqui era uma vez ao ano e era alimento. Então, como você pode ver aqui, ó, claramente que dízimo não era dinheiro. E já existia dinheiro. Logo, estão roubando você. O dízimo era dado apenas para a tribo de Levi. Na antiga aliança, o povo de Israel foi dividido em 12 tribos. Todas as outras tribos tinham que dar o dízimo dos alimentos para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi ficava peregrinando com o templo móvel. Então, para o sustento dos levitas, os dízimos, ou seja, os alimentos, 10% dos alimentos, sementes, cereais, etc., terneirinhos, né, cordeirinhos, eram dados para os levitas, para a sobrevivência dos mesmos. Por isso que dízimo é alimento. Eles ficavam peregrinando. Eles não precisavam de dinheiro, eles precisavam de alimento. Então, para quem é o dízimo? Que é alimento. Somente para os levitas. Você é levita hoje? Você é da tribo de Levi? Como se hoje já não existe mais? Não existe mais tribo de Levi. O templo já não existe mais. Quando o Messias foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não ficou pedra sobre pedra. Acabou-se. Foi o sinal que o Criador deu para a expansão do reino, que era a pregação do Evangelho, do verdadeiro e genuíno Evangelho, aos 4 cantos da terra. Vos enviarei a Samaria, etc., até os confins da terra. Portanto, hoje não existe ordem nenhuma mais para existir templo. Todos os templos e denominações institucionalistas religiosas são heréticos e nenhum tem 100% da verdade. Porque eu sou prova viva. Já estudei cada um. Sei todas as doutrinas que são pregadas em cada um. Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriana. Sim, Presbiteriana. Você acha que não tem heresia lá? Tem muito. Eu podia citar aqui no mínimo 7 heresias que tem lá. Só na IPB. Deus é amor. Essas neopentecostais, IURD, ICAR, então nem se fala. Mundial, todas, sem exceção. Porque todas estão em rebeldia contra o Criador. Porque nenhuma delas foi ordenada pelo Criador a ser construída e fundada. E aí eles chamam aqueles que não frequentam templos de desigrejados. E dizem que os tais, os desigrejados, são os rebeldes. Estão em rebeldia contra o Criador. Como? Se não tem nenhuma ordem para frequentar templo e denominação. Tem ordem para você congregar, se possível. E congregar é uma palavra grega chamada epsinagogen, que significa ajuntamento espiritual do alto. E isso não significa estar fisicamente, mas espiritualmente. Quantas vezes Paulo estava preso, o apóstolo Paulo? Por exemplo, quando ele foi escrever a carta aos Colossenses, ele escreveu toda a carta preso. Não estava congregando em nenhum lugar. Ele era rebelde por causa disso. João Batista era um rebelde. Estava no deserto. O apóstolo Yohanan, no hebraico, né, traduzido erroneamente como João, não é João o nome dele, escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos. E aí? Ele estava congregando lá, estava preso, exilado lá, como escravo. Então,
eles também são desigrejados. Agora eu vou corrigir aqui este termo também. Desigrejado. Não existe desigrejado algum. Porque o termo desigrejado foi dado erroneamente como uma espécie de difamação e calúnia a quem não frequenta denominação, templos de pedra religiosos, instituições tradicionalistas voltadas para o gospel, a religião, ou ao evangélico, chamado hoje. Então, o termo desigrejado, em segundo lugar, não existe. Ninguém é desigrejado. Por quê? Porque para você ser desigrejado, você primeiro precisa estar dentro da igreja. Você só pode estar dentro da igreja se você for um regenerado para fazer parte do corpo do Cordeiro. É assim que você faz parte da igreja, porque a igreja é o corpo do Cordeiro, não uma denominação, uma instituição. Logo, para você fazer parte da igreja, estar uma vez dentro da igreja, você tem que se converter. Para se converter, você precisa crer. Para você crer, você precisa ouvir o evangelho verdadeiro. Ao ouvir o evangelho verdadeiro, Romanos fala isso, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Você faz parte da igreja. Isso é igreja. O corpo do Cordeiro é a igreja. Então, um eleito que creu, se ele é eleito é porque ele vai crer, se ele creu porque ele foi um eleito, ele é um eleito, ele já faz parte da igreja. Então, igreja é isso. Os eleitos espalhados no mundo todo. Os que podem congregar, se reunir, estão congregando em algum lugar, nas casas de algum irmão, etc. e tal. Não quer dizer que, agora eu vou dizer, o desigrejado, que ele seja um desigrejado. Não existe isso. Porque se ele já esteve dentro do corpo, é impossível ele sair do corpo do Messias. Ninguém sai do corpo. Por quê? Em Corinto, o apóstolo Paulo, ele falou isso. Aquele que está no Messias, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova criatura não tem como tornar a velha criatura novamente. Se ela voltar para o mundo e permanecer lá, é porque nunca foi salvo, não é que deixou de ser salvo. O Espírito Santo não é um tolo, o Espírito Santo não é alguém que, eu vou salvar agora, ele vai pecar amanhã, então ele vai ser eu vou desgenerá-lo. Não existe isso. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Que parte do já passaram você não entendeu? E eis que se fizeram novas. Portanto, não existe desigrejado algum. São hereges. Todos os que falam isso são hereges. Os que falam, esses falsos profetas que falam, desigrejado, são hereges. Não existe ninguém desigrejado. Se alguém não vai a um templo ou denominação ou instituição religiosa, ele é o que então? Ele é um não denominacionado. Bem diferente. E isso não significa que ele está em rebeldia ou errado. Pelo contrário. Por que eu vou frequentar um lugar onde estão pregando heresia? Eu me alimento aqui da palavra mesmo. Eu tenho minha Bíblia aqui, minha palavra. Eu leio aqui, eu estudo aqui. Eu vou na casa de um irmão da mesma fé e vamos lá conversar sobre a Escritura com ele. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse o Messias. Depois de 2000 anos, o povo ainda não entendeu que a igreja, no grego koiné, eclesia, não são templos de pedra ou instituições religiosas, mas os eleitos e as eleitas espalhados no mundo todo. O corpo do Cordeiro não são denominações, mas todos os eleitos e as eleitas no mundo. Não existe ninguém desigrejado, pois é impossível, uma vez já estar no corpo do Cordeiro, sair dele. Ninguém sai do corpo, pois é uma nova criatura e tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Templos de pedra e instituições tradicionalistas não passam de locais heréticos onde se é pregado engano, meias-verdades e dogmas farisaicos e pagãos. São réplicas do templo móvel
do Antigo Testamento, só que heréticas. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. O termo congregar-nos é epsinagogen, epi do alto, sinagogen ajuntamento. Não tem nada a ver com ir em templos de pedra ou denominações, mas refere-se a algo espiritual. Então você vê que o sistema religioso é um câncer no mundo. A verdade não precisa de templo religioso, a verdade não precisa de denominação religiosa, porque a verdade existe por si só. O Messias é a verdade. Ele é a única verdade absoluta. Nesse sentido. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Dízimo, que é alimento, não é para templos e denominações, porque isso já acabou. O templo já acabou. A casa do tesouro já era, não existe mais. Hoje nós somos o templo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que sois o templo do Criador, morada do Espírito Santo. Quem que é o templo hoje? Este corpo. E não aquelas 4 paredes que a maioria desses alienados vão todo fim de semana barganhar com um ser que eles criaram com a própria mente. Que eles pensam que se você dar 10% do dinheiro que você ganha, suado do seu trabalho, ele vai retornar mais para você. Ou seja, você vai na esperança de receber algo em troca da parte de algum Deus que você inventou na sua mente, porque o Criador não é isso. Ele é o dono, o dono do ouro e da prata, e ele fez o rico e fez o pobre. Então não é que você vai dar para receber. Também não é que você vai dar dinheiro como um agradecimento pelo que você já ganhou, porque dízimo não é dinheiro. Pagar dízimo? Dízimo nunca foi dinheiro. Além disso, foi abolido pela graça do Cordeiro. Mas o dinheiro para a obra do Criador é simplesmente crer naquele que ele enviou. João 6,29. A obra do Criador é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mas e as contas da igreja? Igrejas são pessoas e não prédios. E o salário do pastor, padre, bispo? Pastor, padres, bispos, etc. não são cargos nem profissões. É dom divino de pregar a palavra. E as ofertas, conforme diz Atos capítulo 4, verso 32 e 35, e 2 Coríntios capítulo 9, verso 9. As ofertas são para os pobres e não para sustento de templos de pedra. A salvação é pela graça e somente por ela, mediante a fé. Quando você crê, você é salvo. Então não é dar dízimo ou não dar em templos religiosos que você será salvo ou perderá sua salvação. Uma vez dentro do corpo do Cordeiro, você nunca mais sai dele, você é regenerado, uma nova criatura, você foi predestinado a isso. Romanos 8:30, Romanos 9, Efésios 1, 4 e 5, Efésios 1, 11, fala da eleição, da predestinação. Uma vez dentro do corpo do Cordeiro, já regenerado, você então é salvo, foi remido pelo sangue dele derramado na cruz. Foi justificado. Uma vez justificado, perdoado. Uma vez perdoado, salvo. Porque aquele os quais o Eterno chamou, predestinou, chamou. Os que chamou, justificou. Os que justificou, glorificou. É impossível quebrar esta cadeia. Entendeu? Que o Criador abençoe aí sua família. Viva os mandamentos. Obedeça. Creia, se santifique. Ame a Ele e ao próximo como a você mesmo. A Ele acima de todas as coisas. Abração.